gente, aqui só para a gente mostrar um pouquinho do que é a Brain, né? A Brain hoje é a empresa mais representativa aí do segmento do mercado imobiliário, né? Nós estamos atuando aí em 25 estados, já temos mais de 35 entidades que nós fazemos os estudos e estudamos esses mercados, né? Junto à CEBIC, por exemplo, ao Secov São Paulo, a diversas entidades, como eu estou mostrando para vocês aqui agora. E aí a gente, nesse período de pandemia, se concentrou muito nessa produção de conteúdo para vocês, né? Houve efetivamente uma diminuição do número de projetos, então a gente pegou toda a equipe que está em home office desde o dia 16 de março e aí produziu bastante conteúdo e temos produzido nesse conteúdo muito para mídia, né? Na mídia nacional, inclusive mídia internacional tem aproveitado esse conteúdo. E aqui eu queria fazer o convite para vocês aí passarem a câmera do celular aí no QR Code para vocês se inscreverem nas nossas mídias também, nas nossas mídias sociais e o quanto é importante ter informação e informação fidedigna aí vocês vão encontrar em todas as nossas redes sociais aí. Se você, por exemplo, se inscrever lá no nosso canal do YouTube, vocês vão ter acesso a diversos materiais, várias palestras, vários webinars, mas também, por exemplo, papos de mercado. A gente tem tido conversa de mercado aí nos últimos 30 dias com pelo menos 10 CEOs listados na Bolsa, então papos muito interessantes, lições de vida e empresariais. Então, se inscrevam, tenho certeza que vocês vão gostar. O que a gente vai ver hoje nesses minutinhos aí, no dia de hoje, nesse evento de Campinas? Então, algumas características sociodemográficas de Campinas, a visão dos empresários na pandemia, durante esse período de pandemia, como estão as vendas, os lançamentos e os distratos nesse momento, e aí, para finalizar, notícias boas de intenção de compra e de comportamento. Então, aqui para a gente poder só contextualizar, vocês conhecem, né? Mas para vocês poderem contextualizar o que é Campinas e a importância de Campinas dentro do estado mais rico da União, né? Então, nós estamos falando de população brasileira aí. Isso aqui é 31 de dezembro de 2019, tá? Então, 210.147.125 habitantes no Brasil. No estado, quase 46 milhões. Na capital, 12.252.000. E em Campinas, 1.204.073 pessoas na cidade de Campinas, habitantes, né? Disso, nós temos aí em Campinas 348.268 domicílios, sendo que 24,41% desses domicílios são apartamentos, né? Então, é uma porcentagem boa aí dessa verticalização, né? Para se ter uma ideia, a cidade mais verticalizada do país é Santos, né? Dentre as 10 mais verticalizadas do país, nós temos só cidades litorâneas, né? Fora Porto Alegre, que tem lá o Guaíba como litoral, vamos dizer assim, né? Então, todas elas têm essa faixa de terra menor e, por isso, a verticalização. Santos, por exemplo, tem 66% dos seus domicílios são verticais. E olha que interessante quando a gente olha aqui e vê que a renda domiciliar da cidade de Campinas é uma renda maior do que a média nacional, maior do que o estado e menor do que a capital, mas é uma renda muito significativa. Isso é muito importante. Aqui, gente, eu trouxe só um mapa da cidade, né, para a gente poder contextualizar aí, para vocês verem algumas coisas, mas é só para trazer alguns spots para vocês de informação de sociodemografia. Então, 77.485 famílias pertencem à classe A e B1 em Campinas. 32,2% das famílias em Campinas possuem renda entre R$ 4.500 e R$ 8.700, rendas familiares, tá? Isso é importante. A classe C representa 45% de todas as famílias da cidade.
18.500 pessoas têm rendimento médio acima de R$ 33.000 mensais. Tá? Isso é muito significativo. Isso é aquela verticalização que eu já falei para vocês, de 24,4, que é alta, né? E um crescimento populacional aí um pouco acima da média nacional, que é 1,1, sendo 1,21 ao ano o crescimento populacional. E aqui um dado que é importante a gente poder analisar, né? Quase 73,5% de todos os domicílios de Campinas são próprios, né? E 20% dos domicílios de Campinas são alugados, né? Então aqui a gente percebe que tem uma quantidade um pouquinho acima da média nacional, 70% é a média nacional de próprio, e um pouquinho abaixo da média do alugado, que é 21% a média nacional do alugado. Então aqui a gente realmente verifica essa importância do imóvel próprio e do imóvel locado. Aqui a gente vai para a parte efetiva da pesquisa, tá? Eu começo pela qualificação das empresas e aí depois vou para as informações. Então a gente tem aqui o número de empresas crescente nas 3 fases que fizemos essa pesquisa durante a pandemia, né? Quando a gente vai falar março, o março é sempre do dia 20 de março até o dia 20 de abril, abril do 20 de abril a 20 de maio, e aí maio, junho, pegando os 2 meses, a partir do dia 20 de maio, pegando o mês de junho inteiro, aí um pouquinho até do mês de julho, o iniciozinho aí, para a gente poder ter as informações. E aí, a representatividade das respostas dos empresários da região sudeste. Começamos com 97 empresas respondentes, fomos para 167, e na última, 229 empresas. Então, aqui é só para a gente poder qualificar essas empresas, né? Faturamento das empresas em 2019, né? Nós temos aí 34% no Brasil até 9 milhões em junho, em São Paulo 26%. Se pegarmos as empresas superiores a 500 milhões de reais de faturamento no ano de 2019, no Brasil são só 2%. Em São Paulo são 9% das empresas. Então, aqui a gente pode perceber também pelo porte das empresas em nível de funcionários, né? Olha que interessante, no estado de São Paulo, 28% das empresas do nosso mercado têm mais do que 100 funcionários. Então, realmente são portes grandes de empresas. E aqui o tempo de existência, que eu sempre acho muito legal a gente mostrar isso, né? Nós temos aí próximo a 75% de todas as empresas no Brasil e no estado tem um tempo de existência maior do que 11 anos, então tem perenidade efetivamente. E no estado de São Paulo, gente, mais de 36% das empresas têm um tempo de existência superior a 30 anos. Então isso mostra mesmo a perenidade e a continuidade dessas empresas no mercado. Aqui, um pouco sobre as medidas adotadas junto aos colaboradores durante a pandemia. Então, a gente percebe o home office como algo que se iniciou lá em março mais forte e veio diminuindo gradativamente com o aumento, principalmente, do sistema híbrido, né, entre o home office e o presencial. E se a gente olhar o último item lá, a gente pode perceber que realmente houve um crescimento das atividades normais presencialmente dentro dessas empresas que nós pesquisamos. Olha aqui que interessante, gente. Eu trouxe essa informação porque eu acho muito legal a gente olhar isso. Suspensão de contratos e redução da jornada dentro dos colaboradores, um parâmetro entre o Brasil em junho e entre o estado de São Paulo em junho. Então, 54% do Brasil, dos empresários do Brasil, estavam utilizando esses recursos das MPs. 46% não. Já em São Paulo, 66% não e 34% sim em junho. E aqui eu trago para vocês depois apenas uma comparação entre abril e junho. 69% não estava utilizando em abril e em junho 66%, ou seja, 34%. Houve um aumento aí da utilização desses recursos das MPs.
aqui só para a gente poder verificar como é que os empresários estão vendo as medidas do governo, né? Então, para mais de 40% desses empresários, né, tanto no Brasil quanto no estado de São Paulo, as medidas são parcialmente suficientes, né? E aí no estado de São Paulo existe uma insatisfação maior, mostrando que 45% dos empresários está considerando insuficiente essas medidas do nosso governo federal. Vendas, lançamentos e distratos, tá? Então a gente vai entrar nessa parte importante de saber o que vem acontecendo nesse momento em nível de planejamento. E aqui a gente já tem uma informação boa, né? Se olharmos aí os meses, então março, abril e junho, conforme eu expliquei para vocês, lançar normalmente aumentou, principalmente no mês de junho, né? Diminuiu a postergação de 60 dias, aumentou a postergação de 120 dias, adiar o lançamento sem prazo diminuiu, né, um pouquinho, e aí cancelar o lançamento subiu um pouquinho, mas deu uma variação mesmo, deve ser aí um desvio padrão. E aqui uma diminuição também de não saber ainda o que vai fazer, qual vai ser o formato desses lançamentos. E aqui o que nós conseguimos apurar, junto aos empresários e executivos entrevistados, o que será lançado em nível de mercado horizontal, né? Então, nós vemos aí no estado 87 lançamentos, sendo que a maioria são 2 lançamentos aí para o segundo semestre, o que já é meio natural, né? É lógico que nós reduzimos e muito o número de lançamentos no primeiro semestre, mas normalmente já temos menos lançamento no primeiro semestre do que no segundo semestre. Aqui a parte dos lançamentos verticais, né, que efetivamente são maiores, e aí a gente pode verificar que existe quase que um igualitário aí entre não ter lançamento previsto, entre 2 lançamentos, 3 lançamentos, e olha que interessante, 23% dos empresários vão lançar 5 ou mais produtos, né? Então é realmente um mercado muito forte no nosso estado. Aqui eu trago essa informação porque isso é muito importante. Eu sei que junto aos empresários isso realmente é muito significativo, né? Todos os locais no Brasil que nós tivemos o lockdown, e esse lockdown chegou de forma abrupta às obras, realmente atrapalharam bastante. Seja por atraso da obra, seja por dificuldade de medição, né? Você começa a não conseguir medir o que você pode fazer, porque você está com a obra paralisada, né? Seja com o que fazer com essa mão de obra paralisada, fora férias, fora os recursos das MPs, mas aqui a gente tem boas notícias aí no estado, né? Nós tivemos pouca paralisação de obra no mês de junho, efetivamente, e 80% das obras aí no ritmo anterior, o que não deve atrasar as entregas das obras, melhora os recursos das incorporadoras, principalmente as que têm plano empresário e automaticamente estão fazendo medições e recebendo do banco. Então, isso é muito significativo para o nosso mercado e muito necessário para o nosso mercado. Aqui, fechou vendas durante a pandemia. Então, em junho, no estado de São Paulo, é maior o número, né? Se a gente for avaliar, 10 pontos percentuais maior do que no Brasil as vendas durante a pandemia. Então, só 15% dos entrevistados não venderam durante a pandemia. E olha que interessante, gente. As negociações se iniciaram em 80% dos casos após o início da pandemia, né? Após o dia 20/3, como V0 da pandemia. E aqui as médias de São Paulo são as melhores médias do país em nível de venda, né? Então, as empresas venderam lá em março 11,7 unidades em média, em abril 21,1 unidades em média, e em maio e junho aí 32,4 unidades de média, tá? Então são números muito expressivos e bem superiores aos outros estados.
Aqui eu não trago o estado, tá? Eu trago a região sudeste, só para a gente poder dar pelo menos um parâmetro para vocês de que imóvel que foi vendido, qual a definição dos imóveis. Então, a gente tem aí, tanto na região sudeste quanto no Brasil, um equilíbrio entre os imóveis de padrão econômico, standard, padrão médio e alto em nível de venda, né? E também aquelas empresas que caminham pelos dois mercados. Aqui os distratos, né? Existe uma grande preocupação das empresas, como é que está o nível de distrato durante a pandemia. Então, em junho, né, até o mês de junho, durante a pandemia, no estado de São Paulo, 70% das empresas tiveram algum tipo de distrato, né? E aí, qual foi os motivados pela pandemia? 26% apenas foram motivados pela pandemia no estado de São Paulo, 63% parcialmente pela pandemia e 11% não foi motivado pela pandemia esse distrato. E aí as médias por empresa desses distratos. Então, nós tivemos 7,4 distratos em média em março, 9,2 em abril e 9,9 em maio. Aqui, gente, só para a gente mostrar uma referência para vocês sobre como está e o impacto, né, da procura dos imóveis por parte dos compradores nos dois formatos, né? Então, a forma presencial, que era a maioria até a pandemia, e aí depois a aceleração do processo, e não simplesmente algo novo, mas a aceleração do processo para a forma online, né? O que a gente pode perceber entre abril e junho é que você teve realmente impactos diferentes em cada um deles, né? E cada vez mais a gente mostra que a forma presencial apareceu novamente, com algumas cidades sendo mais fácil a interação social, e aí as pessoas podendo ir a plantão, né, e buscando essas alternativas de visitas marcadas com segurança, que é algo que o nosso mercado tem feito muito bem, e isso é muito interessante, né? Cuidar da segurança. Esse é o momento que as pessoas se sentem muito inseguras. Então, tudo que a gente puder trazer de segurança para o nosso cliente é o famoso, nesse momento que estamos longe, ficar o mais próximo possível dos nossos clientes e atender eles das maneiras que eles acham melhor, né? Das formas, sejam elas alternativas ou tradicionais, de atender esse cliente. Aqui a gente vai para a parte, efetivamente, dos consumidores, né? Então, a parte dos entrevistados. E aí vale o comentário para vocês. O que são esses consumidores que nós consultamos nessas três fases, né? E é o seguinte, nós temos de dezembro a fevereiro, nós pegamos a base de dados das mais de 30 mil entrevistas qualitativas e quantitativas que fazemos no país por ano na Brain, e aí nós pegamos essa base de dados e juntamos 600 consumidores que tinham intenção de compra entre dezembro e final de fevereiro. Revisitamos esses possíveis compradores para perguntar para eles se eles compraram, não compraram, postergaram, qual a visão deles na pandemia, e é isso que eu vou mostrar para vocês nesse momento. Então, a qualificação dos entrevistados, a gente tem uma média aí de idade de 40 anos, Estado civil, na maioria esmagadora, né, é o Estado civil família, vamos dizer assim, né, seja ele o casado, união estável ou separado, mas é o família, até pela renda. E aqui a gente mostra que a gente tenta equalizar ao máximo na amostra rendas diferenciadas para a gente poder mostrar os diversos públicos, né? Então a gente mostra aí nos meses no estado de São Paulo quais foram as rendas que a gente conseguiu atingir para poder mostrar essa diversidade dos segmentos. Aqui é a nossa região, então para poder mostrar para vocês que a amostra é maior na região mesmo sudeste, até pela quantidade populacional, então tem uma amostra maior na região sudeste. E aí a gente começa a falar sobre esse público, sobre as desistências e as alterações de intenção de compra nesse momento pandêmico. Olha só, gente,
Quando nós estávamos lá em abril, nós tínhamos uma incerteza sobre a duração da pandemia muito maior, né, do que foi na última pesquisa, na última fase da pesquisa em junho. Só que aí a gente percebe que o crescimento é muito grande da perda efetiva de renda e emprego. Se a gente juntar, né, o segundo item aqui com o último, que é a perda de emprego e a perda de renda, a gente vai perceber efetivamente que isso já é um impacto que vem acontecendo. Então, sem sombra de dúvida, muita gente teve perda de renda e perda de emprego, principalmente nas rendas mais baixas, e a gente vai verificar aqui isso nesses próximos slides. Quando eu mostro perda de renda, até R$ 7.875 de renda familiar, em abril era 20, passou para 41 em junho, né? Então, realmente houve um aumento. E aí o que a gente pode falar sobre a renda mais alta é que houve uma maior clareza sobre qual é a duração da pandemia. O início era muito medo e muita incerteza, então houve uma melhora nisso, melhorou esse cenário em nível de clareza sobre a duração da pandemia. Aqui, quando a gente vai para o motivo de desistência, daquelas pessoas que efetivamente responderam que desistiram da compra, olha lá o que eu falei. Entre 2.500 e 4.000 de renda, nós temos 47% dos respondentes perderam renda efetiva, né? E aí isso diminui muito quando a gente vai para a renda acima de R$11.000, que é apenas 16%. Mas o inverso é proporcional quando a gente fala na incerteza da duração da pandemia, né? A duração da pandemia é muito mais incerta para as pessoas com maior renda, chega a 60%, quanto é muito menor naquelas rendas menores, chega a 16%. Então é só para mostrar para vocês. E aí o último item, que é a perda de emprego, a gente já vê aí 16% dos entrevistados com perda efetiva de emprego no mês de junho. Aqui o que faria a pessoa mudar da desistência, né? Então, o que dentro de tudo que a gente está vendo, de incertezas, de perda de renda, emprego, o que faria a pessoa voltar ao jogo, né? A gente até colocou aqui essa propensão de voltar ao jogo, o que aconteceu, né? Nós saímos lá em abril de 4% e fomos para 7%. Então, algumas das informações dessas pessoas que voltariam ao jogo seria a configuração ou tipo do imóvel de mudança de desejo e quantidade de cômodos, suítes e sacada, varanda. E aqui, sobre preço, o viés preço. O que mudaria, o que faria as pessoas mudarem essa desistência se a gente fosse falar em nível de preço e condição de pagamento? Então, a redução de preço, ela faria a pessoa mudar essa desistência, comprar? 76% diz que não, absolutamente não. Então, não iria, mesmo que abaixasse o preço ou a condição de pagamento melhorasse, não teria condição de fazer essa compra. 24% disse que sim. E desses 24%, 61% pediu redução no valor total, 36% nas condições de pagamento proporcional ao valor, né, entrada menor, facilitada, menor parcela, e 4% a possibilidade das incorporadoras aceitarem permuta do imóvel que ele tem para um upgrade ou um downgrade qualificado. Aqui, interferência da decisão para quem mantém a intenção de compra. Então, a pessoa mantém a intenção de compra. Ela fala, eu ainda quero comprar, só que tem algumas coisas que estão poluindo esse caminho da compra. Então, olha que interessante, gente. A primeira boa notícia é que nós começamos lá em março com 42% de postergação de compra, dizendo o seguinte, eu não sei qual será o prazo que eu efetivarei minha compra. E isso, em junho, já está em 13%. Então, o consumidor efetivamente começou a ter mais racionalidade sobre o que está acontecendo, e nessa racionalidade, ele começa a dar datas, colocar no mapa mental dele quando que ele vai poder comprar e o que ele vai poder comprar nesse período.
não podemos esquecer de uma coisa, né? Hoje nós conhecemos os nossos casas, os nossos imóveis, como nunca conhecemos anteriormente, né? Sem sombra de dúvida, essa é uma realidade. E o interior tem uma vantagem sobre isso, né? O interior tem a vantagem de realmente ter o estigma de uma melhor qualidade de vida. Então, isso realmente prevalece junto aos grandes centros. Período para compra de quem manteve a intenção, né? Então, antes da pandemia, lá nós tínhamos, em até 6 meses, 18% de quem tinha intenção queria comprar em até 6 meses. Esse número baixou bastante e agora retornamos ao patamar de 13%, o que é bem interessante. Se nós formos até 12 meses, até um ano na intenção de compra, a gente está basicamente no mesmo patamar anterior à pandemia, para aqueles que queriam comprar, que tinham a intenção de compra e que queriam comprar em até 12 meses. Tá? Então, aqui é a percepção dessa duração e quais são os impactos econômicos que terão nessa família e também os impactos de necessidade ou desejo, porque existe uma separação muito grande entre os dois produtos. Quem tem necessidade, a força da sociodemografia vai fazer a pessoa tentar e continuar a tentar fazer a compra. No primeiro momento de espanto, quando a pessoa ficou com medo, quem tinha desejo por um outro imóvel, um imóvel que atendesse melhor o seu padrão e que ele tivesse desejo, deu uma segurada, mas agora começa a retornar, até porque houve essa vivência nos seus domicílios e tem muita gente que viu que não dá para ele viver com qualidade de vida onde ele morava. Algo que faria você antecipar a compra, né? Então, essas pessoas que tinham intenção e deram uma data, se algo faria antecipar. Sem sombra de dúvida, a redução no preço é algo que faria antecipar. Né? E aqui, ligado à condição de pagamento, à permuta, e a gente vai para o último item, que é o processo de compra realizado totalmente online, né? Que ainda não se mostra tão expressivo assim. Né? As pessoas ainda têm muita ligação com alguma coisa de ordem física. Gente, sem sombra de dúvida, no nosso mercado de lançamentos, isso racionalmente não tem nem muita coerência, né? Se a gente for avaliar aqui no Brasil de maneira geral, 85%, em alguns locais até 90% dos empreendimentos não tem um apartamento decorado, por exemplo. A pessoa que compra um imóvel na planta, um imóvel durante a obra, ele não sabe o que é aquele imóvel, né? Ele ainda é algo subjetivo, ele ainda não tem nada tangível para a compra daquele imóvel. Então, o processo cada vez mais digital, e aí todas as ferramentas digitais para a pessoa ter essa percepção do que é o produto vai auxiliar, e cada vez a gente acredita aí nessa ascendência dessa tendência. Aqui, se o isolamento interferiu, né, no tipo de imóvel que ele comprará, em abril, 11% disse que interferiu. Em junho, isso já caiu para 9%. Né? A diferença é pequena, mas é só para mostrar que não é algo que também muda tanto assim. As pessoas já tinham em seu mapa mental qual é o imóvel que ela deseja, né? Ou o imóvel que ela necessita, né? Que normalmente esse público de maior necessidade está encaixado na linha econômica, Minha Casa Minha Vida, e aí não tem grande diferenciação em nível de tamanho, em nível de produtos diferenciados, né? Mesmo que hoje as pessoas não comprem só parcelamento, como nós dizíamos há 10 anos atrás, né? Com o número de oferta, a pessoa tem opções para escolher qual é o econômico que ela vai comprar. E aqui, se o isolamento interferiu no tipo de imóvel, aquele que disse que interferiu muito mais financeiramente, e aí no mês de junho a gente viu uma redução brutal disso, que é aquilo que a gente estava comentando, as pessoas começam a saber a realidade, depois de 130 dias de pandemia, né, de isolamento social, a realidade do que vem acontecendo na sua vida. Mas chama a atenção aqui, é importante a gente pontuar, a reavaliação do tipo de imóvel, né? Tipologia, configuração, né? A gente está falando aqui, quantidade de cômodos, 20%, né?
Então, poxa, será que eu não preciso de uma suíte, um banheiro a mais, né, uma sacada maior para eu fazer, quem sabe, até o meu home office para poder tomar um sol, né? E aqui a gente vê até uma porcentagem de pessoas que sai da procura do apartamento para casa, né, por você ter uma maior facilidade aí, e até quando você tem família, filhos, e a gente bem viu isso, né, no começo da pandemia, vários memes, né, me lembro de um meme que era muito engraçado, que era a mulher trabalhando com o filho preso de silver tape do lado, assim, enquanto a mulher trabalhava no computador, né? Então, realmente, a gente sabe que foi um desafio aí, toda a parte de ensino, de estar aí em home office junto com toda a família, aí, todos os desafios que aconteceram, e aí as pessoas imaginam que na casa pode ser mais fácil. É lógico que isso depende muito de qual localização você vive e qual localização você quer viver, né? Em alguns bairros de Campinas é impossível você morar numa casa. Os principais motivos que levam as pessoas para o imóvel vertical, saída do horizontal para o imóvel vertical, são dois, basicamente. O preço, relativo à escassez, e segurança, né? Então, isso também vai ser cada vez mais levado em consideração, e a segurança até de maneira mais ampla, né? A segurança agora envolve também qual é o nosso nível de segurança em nível de contaminação por vírus, né? No caso do Covid. O isolamento interferiu no preço do imóvel, então 67% em junho disse que interferiu financeiramente. Então, aquela história que a gente escuta em vários lugares, né? A pessoa que tinha um imóvel de 60 metros agora precisa de um imóvel de 100 metros, porque ela precisa ter home office. Gente, não é assim. Se ela tivesse possibilidade financeira de ter um imóvel de 100 metros, ela já teria. Então, tem uma interferência financeira grande, tem uma crise financeira que acontece, redução de renda e de emprego, e isso vai impactar, sim, no preço do imóvel. Então, é importante a gente manter isso sempre a nossas vistas. O que a gente mostra aí para as pessoas do que interferiu em nível de preço, então, abril era 25, em junho era 19. É aquilo que a gente estava comentando. A realidade da pandemia vai conseguindo que as pessoas consigam olhar o seu planejamento, seja ele financeiro, seja ele de desejo ou de compra do imóvel, e aí saber até onde ele pode ir em nível de preço. O que a pessoa, né, dentro desse isolamento, o que interferiu, o que ela considera efetivamente fundamental ou diferencial, o que mudou, né? O isolamento social fez ela refletir alguma coisa que vai mudar completamente essa compra. Em abril era 6%, que interferiu na escolha dos diferenciais, em junho caiu para 4%. Então a gente vê as pessoas reconsiderando efetivamente o que é importante para ela. Aqui apenas um item que a gente quis incluir, porque existia uma tendência muito grande de compartilhamento de ambientes, né? Compartilhamento de ambientes, gente, só para a gente poder exemplificar algo que fique mais simples, seria uma lavanderia coletiva no condomínio, né? Que as pessoas dos apartamentos, das unidades, pudessem utilizar essa lavanderia coletiva. E aí a gente verificou que efetivamente tem uma tendência de diminuição nesse momento de isolamento social para esses compartilhamentos. E aqui, só para poder pontuar para vocês, que não é relativo à renda, tá? A gente pode verificar aqui por esse slide que é proporcional às rendas menores e às rendas maiores, esse compartilhamento, essa diminuição dessa tendência do compartilhamento. E aí nós vamos mostrar um pouquinho do cenário, né, diante da pandemia toda. Então, a avaliação daquilo que a gente está falando, subiu o preço, diminuiu, o que vai acontecer? Aquelas pessoas que acham que tem que esperar porque vai abaixar muito o preço para eu comprar. Então, a gente traz aqui um panorama para vocês. Então, 9% em junho achava que ainda ia aumentar muito a quantidade de oferta, dentro daquele raciocínio da lei do mercado, né? Menor procura, maior oferta, o preço cai, aí eu vou comprar pensando nisso 9%. Né? Quem pensou que ia diminuir muito
oferta de produto foram 6% em junho. E aí, se a gente pegar os dois maiores números, que é completamente controverso, a gente tem 30% achando que vai aumentar a oferta de imóveis e 30% achando que vai diminuir a oferta de imóveis. Avaliação sobre preço. Então, a gente até pontua aqui que a percepção de normalidade nos preços aumentou, né? Então, as pessoas começam a achar que não está existindo essas grandes variações. A gente sabe que cada incorporador e cada localidade tem o seu desenvolvimento e a sua necessidade em nível de caixa, né? E com isso se faz a movimentação ideal dos preços para poder se trabalhar esse caixa. Mas a gente percebe pelo público entrevistado que realmente existe uma percepção de normalidade, assim, as pessoas não têm verificado grandes variações de maneira geral no mercado. E aí a gente vai para finalização, né, para eu não ficar mais extenso aqui e atrapalhar o cronograma do fórum aí de Campinas. A gente vai para a parte de intenção de compra e das compras realizadas. Então, em nível de intenção, gente, antes da pandemia nós estávamos falando em 43% com intenção de compra de imóvel, tá? E aí não estou falando em datas, né? Estou falando com intenção de compra. No primeiro impacto da pandemia, esse número caiu 45%, chegando a 24%. E aí, se a gente estender esse abril, a partir do dia 20 de abril, ele caiu mais ainda, ele caiu mais 20%, chegando a 20% de intenção de compra, que a gente considera meio que um número basal do mercado aí, nacional. Tá? Então, realmente caiu bastante aí. E aí nós temos no último mês já um aumento de 1/4, né, de 25%, chegando a intenção de compra a 25%. A quarta fase da nossa pesquisa aqui da Brain, que começa a partir da semana que vem, nós vamos entrevistar novas pessoas. Então, nós não falaremos mais com essas pessoas que já tinham intenção de compra. Vamos fazer um número de entrevistas com novos ouvintes e respondentes para que eles possam nos passar qual é a realidade do mercado diferente, sem falar apenas com quem tem intenção de compra. Aqui um quadro para poder mostrar essa melhoria, né? Então aí a gente tem março, aí depois a queda do mantenimento da compra e depois a evolução, automaticamente a evolução da desistência e depois a queda da desistência. E aqui um cálculo que nós fazemos dentro das famílias com intenção de compra em todo o Brasil. Então nós tínhamos antes da pandemia perto de 17.800.000 famílias com intenção de compra de imóvel. Esse número caiu 44% para 9.900.000, caiu mais 17% para 8.278.000 e subiu 25% nos últimos dias, no último mês, chegando a 10.348.000 famílias com intenção de compra. Aqui é só para poder contextualizar para vocês e a gente mostrar a diferença entre as rendas. Então, a intenção ao longo da crise. Vamos começar de baixo para cima, que aí eu acho que fica mais fácil de entender. Então, lá, renda até R$4.000 antes da pandemia. Nós tínhamos lá 6.159.000. Caiu 40% para 3.727, caiu 17% para 3.079 e subiu 32% para 4.051.000 agora em junho. Se formos para o inversamente proporcional, para o mais alto, né, saímos do menor renda, para o mais alto, acima de R$ 13.492, tinham quase 400.000 famílias aí com intenção de compra antes da pandemia. Caiu 49% para 204.000, caiu mais 52% para 97.000, mas subiu 100% do que nós tínhamos em abril até junho, chegando a 195.479. Então aqui eu consigo mostrar para vocês quais são as diferenças entre as rendas. E aqui, para finalizar e a gente acabar com boa notícia,
o que efetivamente houve de compra de imóveis, né? Então, em março, a gente tinha uma efetivação daquelas pessoas que tinham intenção de compra de 16%, essa efetivação passou para 19% e agora chegou a 22%. Então, é realmente algo significativo. Não estamos minimizando o problema da pandemia, a redução das vendas, a redução do nível de compra, do poder de compra, da redução de renda, não é nada disso. A gente só está tentando mostrar as fases desses compradores e dos empresários durante esses últimos, vamos colocar aí pelo menos 100 dias e 110 dias que nós conseguimos fazer as entrevistas. E aqui, para poder finalizar, o aumento expressivo na realização efetiva da compra do que tinha se visto com aquele público, né? Então, o sim, mas não acelerado pela pandemia, né? Ele vem subindo, né? E o sim, acelerado pela pandemia, subiu um pouquinho e ficou estável. Então, esse sim, mas não acelerado pela pandemia, mostra uma vida normal, né? Uma vida mais normal, as pessoas buscando essa equalização, esse equilíbrio da sua vida. E aqui, para encerrar, eu queria agradecer a vocês, mas queria deixar uma frase que eu uso há bastante tempo, que eu acho muito interessante, e nesse momento ela é crucial. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Tá? Essa frase foi de um norte-americano, né? Uma frase de um cientista norte-americano que estudava os ensinamentos evolutivos do Darwin, né? Muita gente pensa que é do Darwin. O Darwin não falou essa frase, mas vem com certeza dos estudos do Darwin. Agradeço a todos vocês aí pela oportunidade. Marcelão, obrigado pela apresentação. Bastante esclarecedora. A gente passou aqui 4 minutinhos, mas eu tenho 2 perguntas aqui que eu vou fazer juntas para a gente acelerar e aí você responde com pergunta final só para o pessoal não ficar sem nenhum retorno. Pode ser? Sem problema nenhum. A primeira é, Marcelo, qual o tamanho da busca por imóveis mais afastados? Muito se fala que as pessoas voltaram a buscar regiões periféricas ou interior. Posso responder essa? Já tá as 2 juntas. Não, pode responder essa. Vamos separar mais fácil, que a outra é sobre decorado. Tá, ok. Gente, realmente houve uma busca, né? E não uma busca só de interiorização, né? Busca de qualidade de vida. Como na própria capital São Paulo, houve uma busca grande por casas, né? São Paulo tem lá quase 29% dos seus imóveis são verticais, então, mesmo a gente olhando aquele monstro, né? Aquele tamanho todo, e aí se você pega alguns bairros, lógico, você pega Moema tem muito mais prédio, então alguns bairros têm essa verticalização de maneira diferenciada. Mas a gente percebeu tanto no mercado secundário, né, no mercado de terceiros aí, você percebeu a busca por casas, as pessoas buscando essas casas. E isso a gente pode replicar efetivamente para o interior. Então, essa zona de influência de 150 quilômetros de raio, da cidade de São Paulo, que todas elas, e aí a gente pode falar, tem como ligação as melhores estradas do país, né, mesmo pedagiadas, mas as melhores estradas do país, isso com certeza facilita a ideia da pessoa de buscar uma qualidade de vida, né, numa casa ou num apartamento melhor, mas interiorano, né? E aí essas cidades que têm esse chamariz, que tem todo a infraestrutura e toda a qualidade de um grande centro, como é o caso de Campinas, mas aí pode ter locais mais afastados, que têm realmente essa qualidade de vida, ela pode sofrer um aumento da procura e automaticamente um aumento da venda. Beleza, Marcelão. E para encerrar, a pergunta da Juliana Anjos, acredito que ela perguntou aqui, a nível sudeste, qual a porcentagem de busca por decorados? Acredito que tenha sido isso que ela tenha perguntado. O que acontece, eu não tenho uma separação, Juliana, de quanto está na região sudeste, mas com certeza a região sudeste e dentro da região sudeste o estado de São Paulo, a prática do apartamento decorado junto ao plantão de vendas é maior, né?
Por que motivo? Porque a maioria das vezes é algo que a ferramenta para venda é muito grande, então se utiliza mais. Seja no imóvel mais econômico, seja no imóvel mais caro, no imóvel de nível pode ser luxo ou até o super luxo. Quando a gente vai para o luxo, super luxo, a maioria das vezes esse apartamento decorado já é feito na obra, né? Porque aí basicamente já fica um apartamento a ser negociado. Mas com certeza no estado de São Paulo esse nível é maior. Mas a média nacional é em torno de 85%. Perfeito, Marcelão. Acho que é isso. A gente passou um pouquinho do tempo, mas é bom esclarecer as dúvidas do pessoal. Agradeço a sua presença aí mais uma vez. Sei que vai estar com a gente aí mais vezes em outras praças durante esse ano, mas o pessoal de Campinas já foi contemplado aí com o conteúdo da Brain e o seu. Então, obrigado novamente, Marcelão. Obrigado a você, Léo. Obrigado a todos. Estou à disposição. O Léo deixa aí o meu telefone e o meu e-mail. E aí depois a gente pode entrar em contato para poder, inclusive, compartilhar com vocês essa apresentação e a gente poder conversar aí sobre o mercado. Eu estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado.